entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu e vocês, essa igreja, a nossa família, nós somos chamados para sermos do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos, ore ao Senhor para que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha usar minha vida, meu irmão, minha irmã, falar com a igreja, enquanto eu oro, para que Deus venha falar grandemente conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai, que eu diminua para que o Senhor Jesus Cristo cresça. Eu sou pó, não sou nada, Senhor. Fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra. A Tua palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra é vitória, a Tua palavra, Senhor, vai nos trazer hoje, através do Teu Espírito Santo, a cura, a libertação, a restauração, o avivamento, o renovo, os sinais, prodígios, maravilhas, a união dos casais, a união dos casamentos, Senhor, a restauração das famílias. Fala conosco, Senhor, nós somos chamados, Pai, para fazer parte do corpo de Cristo. Senhor, obrigado, Jesus, por tudo, mas vem, Senhor, Pai, nessa noite, Pai, seja Teu nome santo engrandecido, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo ponha palavras na minha boca, que o Teu Espírito Santo venha habitar sempre dentro de mim, venha na minha mente agora trazer aquilo que o Senhor preparou aí do alto do céu, do Teu trono, meu Deus, meu Pai Santo, trazer para nós através do Teu Espírito Santo, em nome de meu Senhor Jesus Cristo, para que o término desse culto, nós saímos daqui salvos, libertos, curados, abençoados, com as nossas bênçãos, com as nossas vitórias, e glorificando, e louvando, e desejando, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, urgentemente, Pai, e nós te glorificamos, pois o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, meu irmão, minha irmã? Bate palma para Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Preste atenção, meu irmão, o que Deus quer falar comigo, com vocês. A palavra ela é bem clara, trazendo para nós que nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Não há outro objetivo nesse mundo a não sermos parte desse corpo que é santo. E para mim e para vocês, amados, é uma honra nós sermos filhos de Deus, nós sermos filhos do Altíssimo. É uma honra eu e vocês, amados, sermos escolhidos para estarmos aqui hoje ouvindo essa palavra, aonde o tema mostra, fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Aonde o Pai fala que tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada existiria. Eu não sei se você entende, mas quero que o Espírito Santo abra a sua mente, hoje mais e mais, que você possa entender, tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada existiria. Você e eu fomos feitos para sermos de Jesus. Nós fomos feitos para ser de Jesus. Não tem outro objetivo nesse universo. Não há outro sentido de vida se eu e vocês não entendermos que nós fomos criados para sermos de Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai, Ele é que nos ama, Ele que nos protege, Ele que nos guarda, Ele que nos dá a vida eterna. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem nada, nada existiria. A palavra fala, Mateus capítulo 22, no versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
E nós começamos a entender essa palavra abençoada em nossas vidas, aleluia, que fomos feitos para sermos de Jesus. E a palavra nos mostra que Deus nos deu algo para a nossa vida, o livre-arbítrio. Porque se Deus seria injusto de nos obrigarmos a fazer parte do corpo de Cristo. Mas Deus é justiça, amém? Deus, Ele é justiça. E Ele chama a humanidade toda, Ele chama, meu irmão, minha irmã, todos para fazerem parte do corpo de Cristo. Mas Jesus, Ele traz, Ele mesmo falando em Mateus capítulo 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque as pessoas não querem aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Não querem que Jesus seja o morador de dentro de nós. Porque quando o Espírito Santo vem para habitar dentro de mim, de vocês, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, vem junto e habita dentro de nós. Muitos não querem que Jesus habite dentro dele, muitos não querem que Jesus comande a vida deles de maneira alguma, muitos não querem, meu irmão, minha irmã, aleluia, que Jesus salve a sua vida. Você veja bem, em poucos minutos aqui, antes do culto, quantos testemunhos foram contados? Poderíamos contar muito mais testemunhos, porque tem mais testemunhos, todos nós temos testemunhos de vitória para contar, é que muitas vezes nós não conseguimos observar, o inimigo vem e quer nos cegar, mas todos temos testemunhos de vitória, todos temos, mas muitos não querem contar, muitos às vezes querem aguardar, muitos às vezes pegam a vitória e não voltam mais para contar, mas que Jesus não faz acepção de ninguém, porque Jesus seria injusto se abençoasse um e não abençoasse o outro. Não, Jesus abençoa todos nós que estamos aqui. Toda palavra, toda mensagem que ele é dada nessa igreja, que você está aqui, você recebe a vitória, não tem como você sair sem a vitória de maneira alguma. Não tem como a pessoa sair no sol e o sol, a claridade não vir sobre aquela pessoa. Não tem como você sair na chuva e não se molhar. Não tem como você vir aqui na igreja e não ser abençoada por Deus em nome de Jesus. Não tem como. Mas muitos são chamados. Quantos convites foram feitos hoje para as pessoas virem para a igreja? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque Deus sabe que aquelas pessoas não querem saber dele. E a palavra diz, Mateus capítulo 9, no versículo 9, Mateus capítulo 9, no versículo 9, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. É tão fácil, né? Seguir Jesus. É muito fácil. Jesus, ele chega e fala: segue-me. E ele tem falado com a humanidade, ele tem falado com as pessoas, ele tem falado e as pessoas não querem seguir Jesus. Muitos têm fechado o seu ouvido, muitos têm fechado o seu coração, muitos têm fechado, meu irmão, minha irmã, o seu espírito, não deixando que o Espírito Santo entre e ajude o seu espírito. Quando a palavra fala, meu irmão, minha irmã, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito,
nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, para ajudar o nosso espírito a tirar toda a concupiscência da carne, todo o desejo da carne, de não fazer a vontade do Pai. E aí quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, está com o Espírito Santo, segue-me. Mateus, cheio do Espírito Santo, já ouviu a voz, largou tudo. Mateus era cobrador de impostos, estava cheio de dinheiro, né? Porque cobrador de impostos naquela época, meu irmão, minha irmã, cobrava quanto queria. Ó, tem que cobrar um, ele cobrava 10, ele falou, 5 é meu e 5 é lá do rei. Ele cobrava quanto queria. Por isso que o cobrador de impostos, ele era um ladrão daquela época lá. Por isso que Zaqueu, quando Jesus falou, hoje me convém entrar na sua casa, Zaqueu falou, ele vai falar que eu estou roubando, né? No mínimo, não tem jeito, né? E quando Jesus entrou na casa dele, ele falou, Senhor, me perdoa, eu devolvo 4 vezes mais do que eu roubei. Por quê? Porque era uma tradição do judeu devolver 4 vezes mais quando roubava. Você vê, as pessoas sabem que estão errando, as pessoas sabem que estão fazendo coisas erradas, mas mesmo assim, Jesus, ele fala, me convém entrar na tua casa. Mesmo assim, Jesus sabendo que Zaqueu era ladrão, roubava, ele falou, eu quero ir na sua casa, quero salvar a sua família. Mesmo ele sabendo que Mateus era, né, cobrador de impostos, roubava, ele falou, Mateus, vem ser meu discípulo, vem. E Jesus, ele chama eu, ele chama vocês, ele chama a humanidade para seguir ele. Ele não está olhando para o meu pecado, ele não está olhando para o seu pecado, ele está olhando, meu irmão, minha irmã, para o seu filho amado. Ele está olhando para aquele que ele criou, que ele morreu, né, por mim, por vocês. Ele nos chama. Ah, se ele não for na igreja, eu não vou. Meu irmão, minha irmã, você já ouviu isso várias vezes aqui. A pessoa não quer vir para a igreja, tchau, eu vou. Salva a sua alma, salva o seu espírito. Salvação é individual. A salvação é individual. Você não é judeu. Judeu, salvação é sobre uma nação. Ah, o cara está desviado, o cara não quer saber mais de Deus. É a promessa de Deus salvar o judeu. O judeu vai ser salvo. Vai ser salvo. Mas judeu está lá. Israel só tem um bairro, apóstolo Moacir, só tem um bairro, né, que é religioso. Todo Israel está desviado. Deus vai salvar Israel. Agora eu e vocês, nós temos que correr atrás. Porque nós éramos órfãos. Através de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Nós vamos ver isso. Nós somos chamados, Jesus está nos chamando. Jesus está chamando, você é escolhido para ser de Jesus. Nós somos escolhidos. E nós temos que levar isso a sério, seguir em frente, meu irmão, minha irmã. E levar para a pessoa, você é chamado, você é chamada. E você tem que vir para Jesus. Eu não quero, então você vai se enquadrar, né, justamente na palavra de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então você vai ficar de fora. Vamos continuar aqui. No versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você está entendendo? Porque eu, Jesus, não vim para o quê? Chamar. Você tem um chamado. Você não é justo, você não era bonitinho, eu não era bonitinho, né? Nós somos o quê? Pecadores. Mas eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que nos arrepender quando não oramos, nós temos que nos arrepender quando não vemos nos cultos, nós temos que nos arrepender quando fazemos coisas que sabemos que não agrada a Deus, nós temos que nos arrepender quando falamos alguma coisa, magoamos a pessoa, nós temos que nos arrepender de tudo, porque Jesus, Ele veio atrás de mim, Ele veio atrás de você, nos chamar, porque Ele quer o quê? Que nós vamos morar com Ele e ter uma vida lá no céu, eternamente. E você vai falar que Jesus não nos ama? Ele nos ama. É tudo ao contrário, quando as pessoas falam, tudo que você fala é crente, tudo vem falar que Jesus vem castigar, tudo ao contrário, é tudo pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né, Andresa? Não conhecem, tudo já vem me condenar, né? É só você falar que é cristão que a pessoa já vira a cara para você, é só você falar que é cristão, que a pessoa já não quer conversar mais com você, não é, irmã Geraci? Fala pouco de Jesus, né, irmã? Só uns 50 anos, né? E as pessoas, meu irmão, minha irmã, não querem, porque acham que, já vai me condenar. É totalmente contrário. A palavra é para salvar. E sabe por que Deus está falando isso? Porque Ele quer nos salvar. Sabe por que Ele está falando isso? Porque a sua família tem sido chamada por Deus também. Deus tem chamado a sua família para um verdadeiro evangelho, para um arrependimento. Não um falso evangelho, mas sim um verdadeiro evangelho, aonde Jesus ele fala, tem que se arrepender, e nós temos que nos arrepender, porque você foi chamado, porque Jesus te ama. Se arrepender, puxa, por que eu não vim para Jesus antes? Eu me arrependo, falo, meu Deus do céu, por que eu não vim para Jesus antes? Mas tudo tem o seu tempo, Deus falou para mim, tudo tem o seu tempo, tem o seu momento. Você acha que em Paulo também não bateu esse arrependimento? Porque o maior arrependimento de Paulo é ele, né, ter matado os cristãos, ter perseguido os cristãos. E Paulo, você acha que não vem esse arrependimento? Nossa, por que eu não conheci Jesus antes? Mas tudo tem o seu tempo, meu irmão, minha irmã. E no tempo certo, como agora, nós estamos sendo abençoados em nome de Jesus. Pode bater palma para Jesus. Marcos, capítulo 10. Agora também não adianta, né? Eu acho engraçado e eu falo para as pessoas isso daí. Não adianta a pessoa falar, agora eu não tenho tempo para ir para Jesus. Meu Deus do céu. É justamente essas pessoas que falam que não tem tempo para viver para Jesus, que a gente vê a pessoa no pagode, a gente vê as pessoas em outros lugares. Você não tem tempo para Jesus? Mas Jesus tem tempo para você, mas você não tem tempo para Jesus. O negócio não casa, o negócio não bate. Não dá certo esse relacionamento. Um tem tempo e o outro não tem tempo. Eu tenho tempo para ficar com você, você não tem tempo para ficar comigo. Não casa. Porque Jesus tem que ter tempo para te ajudar, Jesus tem que ter tempo para te proteger, Jesus tem que ter tempo para ouvir as suas orações, Jesus tem que ter tempo, né, para fazer tudo para você. Mas a pessoa não tem tempo para fazer nada para Jesus, nada. Nós temos que ter tempo, tem que ser recíproco esse amor, dedicar, abrir mão, nem falar isso, né? Abrir mão das coisas para vir para Jesus, misericórdia, isso é até pecado. Nós temos que vir, meu irmão, minha irmã, buscar ao Senhor, buscar a sua palavra, a todo instante. Não dá, meu irmão, minha irmã, você não pode ser crente de internet. Você não pode ser crente, eu estou ouvindo a palavra na internet. Crente de internet? Então você não é um crente
espiritual, porque aqui é um culto espiritual. Ah, apóstolo Moacir, o senhor não tem pregações na internet, o senhor faz tanta divulgação dos seus podcasts, né? Eu faço esse trabalho, eu gravo as mensagens, mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, não há nada igual a um culto espiritual, não há nada igual a um culto presencial. Não há nada igual nessa vida, se você não estiver com Jesus verdadeiramente. A pessoa pode ouvir um culto nosso, uma transmissão nossa, pode ouvir um podcast, mas ela vai se distrair. Aqui é o meu e o seu momento, o meu e o seu momento, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, de estarmos com o Senhor, porque Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Marcos capítulo 10, né, no versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Amados, através do Espírito Santo de Deus, presta atenção, tem bom ânimo, Jesus te chama, tem bom ânimo, para de reclamar, para de murmurar, olha para o céu, olha para Jesus, Jesus te chama, Jesus está te chamando, você está murmurando. Eu quero trazer através do Espírito Santo de Deus, o que Deus está colocando na minha mente. Você está murmurando, você está reclamando, você está achando que você é um coitado, uma coitada, que Deus não está ouvindo as suas orações, mas Jesus está te chamando e você não está ouvindo. E aqui os discípulos chegaram e falaram assim: para de chamar, levanta-te, Jesus te chama. Está reclamando, mas Jesus está te chamando para a vitória, Jesus está te chamando para o milagre, Jesus está te chamando para fazer o milagre na tua vida. Como que você recebe a vitória se você não vem ouvir a palavra de Deus? Como você quer receber a sua vitória se você não está na presença de Deus? Jesus te chama. Eu tenho certeza que hoje Ele te chamou para estar aqui, para te dar a tua vitória, mas não dar a tua vitória e você ir e não voltar mais, mas para que você possa segui-lo, como Bartimeu, porque a palavra fala, meu irmão, minha irmã, aqui, aleluia, glória a Deus, no versículo, aleluia, 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e logo enxergou, e seguiu a Jesus pelo caminho. É a coisa normal, isso é uma coisa normal, básica. Recebeu o milagre de Jesus, recebeu a bênção do Senhor, seguir Ele, acompanhar Ele, não abandoná-lo. Obrigado, Jesus, voltei a enxergar, tchau. Não, acompanhar Jesus. Eu, quando conheci Jesus verdadeiramente, eu disse: eu nunca mais largo Jesus. A
palavra fala, você vai ouvir muito isso até Jesus voltar. A palavra diz que Jesus é Espírito e que Jesus busca aqueles que o amam em espírito e em verdade. Não dá para amar a Deus carnalmente, não dá para amar a Deus, meu irmão, minha irmã, na carne. Nós temos que amar Ele em espírito e em verdade, né? Nós estamos dentro de um culto onde Jesus te chamou para você ser abençoado. O culto não acabou, não. Mas Jesus falou o quê? Levanta-te que o mestre te chama. Levanta aí, igreja. O culto não acabou, não. Levanta aí, levanta aí. Mas você tem que ter fé. Se você chama Jesus, se você está clamando por Jesus, você tem que ter fé. E Jesus fala, está me chamando? Levanta então. Que queres que eu te faça? Que queres que te faça? Jesus está perguntando para você, que queres que te faça? Você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar. Que queres que te faça? Você vai pedir a Deus, a Jesus, porque você é chamado dele. Você é chamado para fazer parte de um corpo santo. Você está clamando a Jesus. E Jesus está falando, que queres que te faça? Você vai pedir para Jesus. E eu tenho certeza, pela fé, Jesus vai atender a sua petição. Você vai pedindo, eu vou orando, vou clamando, e você vai pedindo aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que eu tenho certeza, Jesus vai fazer. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui a tua igreja, Pai. Eis aqui a tua igreja, a igreja levantou-te, eu me prostro, Pai, para clamar por essa igreja, para clamar por cada um que está aqui, Senhor. Cada um tem uma necessidade, está precisando de algo, Pai. Vem socorrer agora, Senhor. Eu tenho certeza que a tua palavra é viva e eficaz. E o Senhor está perguntando o que queres que te faça, e cada um que está aqui está falando o que está precisando, Senhor. Atende o clamor dessa igreja, atende as nossas petições, Senhor Jesus, pois somos chamados para ser parte do teu corpo, fazemos parte do teu corpo, dissemos de ti, meu Deus, em nome de meu Senhor Jesus Cristo. Atende as nossas petições, atende, Senhor, Pai, porque nós somos chamados, o Senhor nos chamou para sermos o teu filho, o Senhor nos chamou, Senhor, para fazermos parte do teu corpo santo e morarmos aí no céu. Ah, Pai querido, atende as nossas petições, atende o nosso clamor, atende nosso jejum, Senhor, de 40 dias, das causas impossíveis, atende, Senhor, aleluia, as orações que estão ali no caderno de oração, Senhor, que estamos te clamando todos os dias, Senhor, aleluia, atende, cura, restaura, liberta, abre porta onde não tem porta, Senhor, para nós. Senhor, vem fazer o impossível aqui, Senhor, nessa igreja, multiplica os nossos anos de vida, Senhor, cura todos aqueles que estão doentes, enfermos, Senhor, nos livra do infarto, nos livra do derrame, nos livra da morte, nos livra da garra de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Guarda essa igreja, guarda cada um de nós, Senhor, que todos que colocamos a planta dos pés aqui, sejamos todos, Pai, consagrados e santificados a Ti. Dá a sede própria da igreja da aliança com Deus, Senhor, para nós. Vem fazer o milagre, multiplique os nossos anos de vida. Eu não sei o que cada um está pedindo, Senhor, mas o Senhor sabe o que cada um está pedindo através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos conceder o grande milagre hoje e sempre das nossas petições, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Você pode bater palma para Jesus. Aleluia. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Há um poder muito grande aqui. Há uma unção poderosa aqui no meio de nós. Aleluia. Não se distraia, fique falando com Deus, converse com Deus, ouça o que Deus está falando, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia. E no versículo 52, né, Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. A nossa fé, meu irmão, minha irmã, está nos salvando, em nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios
1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. O poder da cruz, a palavra de sabedoria que está nos sendo dada agora. A palavra da cruz é loucura para os homens, para os que perecem, mas para nós somos salvos pelo poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Onde está a sabedoria dos teólogos? Onde está a sabedoria dos inteligentes? Onde está a sabedoria, meu irmão, minha irmã, daqueles que querem ser mais sábios do que Deus? Nenhuma. Nenhuma. Não existe. São todas destruídas perante a palavra do Senhor. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Para muitos pode achar que essa pregação é loucura, amados. Mas ela é trazida espiritualmente através do Espírito Santo de Deus, para salvar quem? Os crentes, para salvar nós, meu irmão, minha irmã. Pode ser que muitos podem chegar aqui e falar: nossa, mas isso aqui não dá certo, né? Vem naquela deprê. Você está vindo com a sua sabedoria, meu irmão, minha irmã. E nós estamos vindo com o poder da palavra de Deus. Nós estamos vindo com a palavra de Deus para nos salvar. Então, a pregação parece ser loucura. Por isso, que quem está firme com Deus, está contando os milagres. Está contando os testemunhos. Nós não temos só esse testemunho aqui, né? Que contamos agora. Tem um testemunho aí recente da Bispa Rose, né? Está trabalhando das 10 às 2 da tarde. 1 hora de almoço. Jesus amado. Dá para arrumar um desse aí para nós lá, não, né, mãe? Vamos lá junto, né? Já vocês estão achando que é brincadeira? O horário de trabalho da Bispa Rose é das 10 às 2. E tem 1 hora de almoço. E ainda o diretor da faculdade falou ainda para ela assim: chega a hora que você quer, sai a hora que você quer. Você está achando que é brincadeira isso? Não é. É verdade. E precisa saber que é Deus ainda na vida da Bispa Rose. Bispa Rose estava trabalhando, chegou uma irmã lá, uma outra denominação, chegou para lá e ela falou assim: posso entrar? Pode, entra aí. Irmã, eu quero falar uma coisa para você. Você, quando saiu da faculdade aqui, o pessoal fez uma festa. Isso porque todo mundo gosta da Bispa Rose. Gosta mesmo. Ela falou: agora você voltou, ninguém está acreditando. Porque todo mundo achou que você saiu por baixo, você voltou por cima. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu vou orar agora para você, porque o pessoal está com muita inveja de você. E a irmã ajoelhou, falou: tem câmera aqui, está gravando. A minha irmã falou: não sei. Ela falou: mas que se dane. Ajoelhou lá, no meio do serviço dela, e começou a orar para Deus guardar ela, proteger ela, meu irmão, minha irmã.
1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Enquanto você pensa, né, que Deus não está trabalhando ao seu favor, Deus está trabalhando. Ó, minha serva, vai lá e ora para minha outra serva. Porque enquanto os demônios estão achando que está avançando, eles estão sendo destruídos pelo poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, você não bate palma porque não é com você trabalhar das 10 às 2, né? Senão você estava aí, Deus é fiel, Deus é fiel, trabalho das 10 às 2. Nós temos que glorificar a Deus. Meu Deus do céu, amados. Se o cara falar que isso aí não é milagre, trabalhar das 10 às 2, chega a hora que você quer, hein? Você quer um desses também, né, Anderson? O pessoal acha que é... Mas não é, gente, é verdade, porque não pode mentir, nós estamos no altar de Deus. Meu Deus do céu, e os caras ainda é apaixonaram pela Bispa Rose. O diretor da faculdade fica lá, manda recado para ela toda hora. Ei, não deu não sei o quê, não sei o que lá mais. Amados, é Deus. E aqui não tem esse negócio, né? Ai, não conta porque tem olho gordo. Que olho gordo? Você tem medo de olho gordo, meu irmão, minha irmã? Tem que ter medo de nada, nós temos Deus. Você foi chamado para servir um Deus poderoso que fez o céu, a terra, o universo. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Sem Ele nada existiria. A palavra fala, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amados, para os que são chamados, né? Lá naquela época, né, na Bíblia, é judeu e grego, brasileiro, japonês, indiano, né? Não é russo, americano, não importa, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Presta atenção nisso, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Ninguém tem poder nenhum, quem tem poder é Deus, quem tem poder é Jesus. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Está todo mundo, né, não entendendo nada, mas é isso mesmo, Deus confunde tudo para nos dar vitória. Ah, como que é isso? A Rose foi mandada embora? Está todo mundo comemorando, agora voltou por cima? Foi trabalhar na diretoria com os diretores? Confunde, ninguém entende nada, mas é isso mesmo. É isso que Deus faz. As boas novas são isso. Você é chamado para ser abençoado. Esse negócio, cadê o seu Deus? Meu Deus está comigo, meu irmão, minha irmã. Não acho que Deus não está fazendo milagre, está fazendo milagre. Se você não confia, é isso aí, você tem que crer. Eu confio, eu creio. No versículo 28, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. A carne, o poder do homem não vai ser nunca glorificado. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, meu irmão, minha irmã, se você faz parte do corpo de Cristo, você tem sabedoria, você tem justiça, você é santificado, você tem redenção, que é salvação, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor.
É isso que nós temos que fazer. Eu tenho um emprego das 10 às 2, glória a Deus. Eu ganhei um carro, glória a Deus. A minha filha foi livrada da morte, glória a Deus. O pastor Ismael foi livrado da morte, glória a Deus. Nós temos que glorificar, tudo é Deus. Tudo tem que ser Deus, somente Deus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1. Perdão. Nós vamos ali no 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século, né? Desde o princípio, né? Nós lemos esse versículo aí semana passada, né? Uma linda pregação também que Deus nos trouxe. Jesus nos chamou já desde o princípio, meu irmão, minha irmã, para sermos salvos. Aleluia. Agora sim, 2 Timóteo, capítulo 1. Perdão, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amados, nós temos que nos fortalecer na graça que há em Cristo. Nós temos que nos fortalecer nessa graça do Senhor, meu irmão, minha irmã. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha, quando chega a hora de padecer por Jesus, ninguém quer. Eu sou a imagem de Cristo, só para alegria. Sou a imagem de Cristo, só para as vitórias. Sou a imagem de Cristo, só para contar a alegria. Mas nós também temos que ser a imagem de Cristo para padecer, meu irmão, minha irmã. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, né, crer em Jesus, como também padecer por ele. Quando passamos por turbulências, como passamos por tempestades, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, é justamente aqui, padecer por ele. Como ele padeceu por nós, e não reclamarmos, de maneira alguma, amados, não vamos reclamar, vamos confiar em Jesus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 12, e você vai entender cada vez mais ainda, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo estava reclamando de um espinho na carne a Jesus, e Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei, aqui é Paulo, presta atenção, Jesus está falando para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor, meu irmão, minha irmã, está sendo derramada aqui sobre nós,
está nos aperfeiçoando a nossa fraqueza. E Paulo, ele recebe a palavra, e Paulo diz assim: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Você está fraco, meu irmão, minha irmã, você vai sair forte daqui hoje. Você vai sair forte com a graça do Senhor, você vai sair forte com o poder de Deus, vai sair forte com a palavra do Senhor, que você é chamado para fazer parte de um corpo de Cristo, que é vencedor. Você faz parte de um corpo, Namara, que é vencedor, não tem como ser derrotado, é vencedor. Tem que confiar, tem que acreditar. Pode bater palma para Jesus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha só, meu irmão, minha irmã, porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Jesus Cristo, é Ele que resplandeceu dentro de nós. Sabe por quê? Porque a palavra fala lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, fala assim, Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou das trevas, por isso que resplandeceu a luz na nossa vida, Jesus Cristo, porque Ele nos transporta para o reino de Jesus em amor. Aleluia. Em quem temos a redenção, a salvação pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No versículo 14, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. João capítulo 6, versículo 44. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só o que Deus está falando para mim e para vocês, meu irmão, minha irmã, né? Pode ficar aí, mas lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, né? Sabendo que o que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, né? Jesus está falando, meu irmão, o Espírito Santo de Deus que ressuscitou a Jesus, nos ressuscitará para uma vida eterna. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Como Ele vai nos ressuscitar? Através do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, no versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Aleluia. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que é o Espírito Santo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vós habita.
Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nós sermos ressuscitados no último dia, meu irmão, minha irmã. A palavra é muito clara, a palavra é muito óbvia. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus e Ele habitando dentro de nós. Nós conseguiríamos chegar lá no céu, seremos ressuscitados por Jesus através do seu Santo Espírito. Aleluia a Deus, porque somos chamados. Aleluia. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, no versículo 13. Presta atenção. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós somos libertos, chamados para sermos libertos em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Mas essa liberdade não podemos dar ocasião à carne de maneira alguma. Em nome de Jesus, a palavra fala lá em Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6, no versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós não podemos viver no pecado. Nós fomos chamados para ter uma vida santa perante o Senhor. Nós fomos chamados para uma nova vida, meu irmão, minha irmã. O velho eu morreu e nasceu uma nova criatura para Cristo. Temos que viver, sermos uma nova criatura para Cristo. O que morreu, morreu, ficou no passado. Temos que andar num novo caminho, num vivo caminho, no caminho de Cristo, para a santificação. Por isso que a palavra fala, olha, vocês são libertos em Cristo, mas vai ser liberto vivendo na carne? Não, nós temos que ser libertos vivendo em espírito, né? Por isso que a palavra fala, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Esquece o pecado, esquece as coisas que ficaram para trás, esquece as coisas erradas, esquece as coisas que não agradam a Deus, e vamos seguir em frente, meu irmão, minha irmã. Amanhã você vai pecar, amanhã eu vou pecar, mas tem que ter o arrependimento, como a palavra falou. Nos arrependemos, Senhor, me perdoa, eu errei, e o Senhor vai te perdoar. O Senhor vai riscar aquele pecado, vai pregar no madeiro mais um dia, meu irmão, minha irmã, e vai te purificar e vai te santificar em nome de Jesus. Aleluia. E no versículo 18, e libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Quando nós somos libertados todos os dias do pecado, né, por Cristo Jesus, nós somos servos, meu irmão, minha irmã, da justiça. Aleluia. João capítulo 15. João capítulo 15, no versículo 14 e 15. João capítulo 15, versículo 14 e 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Aleluia. Olha que coisa linda Deus está falando para mim e para vocês, amados. De servos o Senhor chama para ser amigo dele. Hebreus capítulo 11, no versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 8, não, 11, 8.
Pela fé, presta atenção, amados, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O que Deus está falando para nós hoje? Que estamos sendo o quê? Chamados. Deus está nos chamando para coisas grandes na sua família, coisas grandes no seu trabalho, coisas grandes ministeriais, coisas grandes na sua vida sentimental, coisas grandes em todas as áreas. Mas você tem que ter fé, obedecer e seguir o caminho é a palavra, e o caminho é Jesus. E muitas vezes você fala, mas aonde vai me levar esse caminho? Não importa, esse caminho vai te levar para a salvação. Você, a sua família e aqueles que estiverem com você. Tiago capítulo 2, versículo 23. Tiago capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Obedece a Jesus. Quer ser amigo de Deus? Obedece a palavra do Senhor. E você vai se tornar amigo de Deus. Jesus está te chamando para ser amigo dele. Mas tem coisa maior ainda. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 17 e 18. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, no 18, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Olha aí, o Senhor me chama para ser servo. Aí a gente começa a obedecer a palavra do Senhor, o Senhor nos chama para sermos agora amigos de Deus, amigos de Jesus. Aí a gente vai obedecendo, e aí Deus fala assim: e eu serei para vós pai. Porque nós estamos obedecendo, pastor Ismael, estamos sendo servos, estamos sendo amigos de Deus. E aí Deus fala: agora você é o seu pai verdadeiro, e vós sereis para mim filhos e filhas, Mariana, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha a coisa linda, Elton. Pode bater palma para Jesus. Gálatas, vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Porque todos, presta atenção, hein? Olha o que Deus está fazendo na vida daqueles que seguem a Ele, obedecem a Ele, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha só, nós somos chamados e somos o quê? Batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo, somos cobertos em Cristo. Gálatas capítulo 4, 6 e 7. Gálatas capítulo 4, 6 e 7. E por quê? Presta atenção. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Agora Deus, Ele quer que nós, como filhos dEle, chame Ele de papai, porque nós somos chamados para sermos íntimos de Deus, somos chamados para ficar em amor com Deus, com Jesus,
com seu Espírito Santo. E porque sois filhos e Deus enviou aos nossos corações o Espírito, é no coração, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo entra, habita no nosso coração, para que a gente chame Ele de papai. Versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos filhos, somos herdeiros, temos bens, temos vitórias, somos chamados para viver do bom e do melhor com o Senhor, viver do bom e do melhor de cura, viver do bom e do melhor em multiplicação dos anos de vida. E agora eu quero que você preste atenção, que Deus quer que você entenda mais ainda. Não precisa abrir agora. A palavra fala lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 14 ao 24, fala sobre o filho pródigo. Preste atenção. O filho pródigo larga o pai, o filho pródigo larga a fazenda, larga tudo, para viver uma vida fora da presença do Senhor. Ele larga. Só que chega um determinado momento, que ele chega e cai em destruição, ele cai em perdição, e aí ele não tem nada para comer, ele arruma um emprego, e o cara fala assim, vai cuidar dos porcos. Ele não tinha o que comer, e ali naquele momento ele imaginou em comer comida dos porcos. E naquele momento ele imaginou assim, eu falei, vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar para a casa dele, pelo menos para ser servo dele, pelo menos para servir ele, porque pelo menos os servos do meu pai vão se alimentar bem, vão comer bem, e eu vou poder comer, vou ter uma cama para deitar, dormir, eu vou ter um lugar para ficar. Como é bom ser servo. Como é bom ser servo de Deus, ser servo do Pai, porque sendo servo Ele nos abençoa. E quando ele volta para a casa do Pai, eu posso ter um entendimento espiritual de mim e de vocês, que quando nós estávamos no mundo, nós estávamos comendo as coisas do mundo, de uma vida espiritual, as coisas que o mundo nos oferece, as coisas que o mundo nos traz, comemos as bolotas do porco, porque o mundo só tem a oferecer coisas ruins para mim e para vocês, mas eu tenho certeza que quando, num determinado tempo da sua vida, da minha vida, que quando eu e vocês passamos pela porta estreita, pela porta da casa do Pai, quando nós entramos na casa do Pai, Deus olhou e falou assim, gente, para tudo, para hino, para cântico, para tudo, porque meu filho, a minha filha, ele voltou para casa, ele voltou para a minha presença. Eu sei que quando eu e vocês passamos por dentro da porta e viemos para a casa de Deus, Deus falou, ele voltou para mim, ela voltou para mim, ele é meu filho, ela é minha filha, que se faça festa no céu agora, que se faça festa na terra, que se faça festa, porque eles voltaram. E num determinado tempo da nossa vida, não sei, 20, 30 anos, 1 ano, mas quando você veio para a presença de Deus,
Você já veio como filho, retornando à casa do Pai, e Deus tem preparado hoje aqui, uma veste nova, um anel de honra, para nos dar, meu irmão, minha irmã, um ótimo alimento, uma ótima comida, uma festa está tendo, porque nós somos chamados, Jorginho, para sermos filhos de Deus, somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Pode ter certeza que esse culto está tendo festa, esse culto Deus está glorificando a volta, com amor, porque muitos poderiam querer desistir, muitos queriam abandonar a presença do Senhor e sair da presença dEle, mas Deus, através do Espírito Santo, tocou para nós estarmos na casa de Deus, voltarmos para a casa de Deus, aceitarmos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. E para encerrarmos, pode ficar de pé, Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, presta atenção. E disse-me: escreve, bem-aventurados somos nós, aqueles que são chamados, nós somos chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você ouviu hoje aqui as verdadeiras palavras de Deus, e Deus encerra para nós hoje falando: vocês são chamados, nós somos chamados à ceia do Senhor, a ceia que o Senhor vai nos servir lá do céu. Nós somos chamados à ceia das bodas do Cordeiro, meu irmão, minha irmã, que ficamos firmes com o Senhor, porque Deus vai, meu irmão, minha irmã, nos abençoar aqui na terra e nos levará para o céu, para uma vida eterna, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eis aqui a tua igreja, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor nos chamou para sermos filhos, Pai, filhos e filhas do Senhor, Pai, e o Senhor ser o nosso Pai. Obrigado, Jesus, porque fomos servos, fomos amigos, mas agora somos filhos. Pai, obrigado, porque é uma herança, tanto aqui na terra, como uma herança no céu. Pai, que nós saímos aqui na certeza do nosso chamado, que saímos daqui, Senhor, aleluia, na certeza que as nossas petições, as nossas orações foram ouvidas, como foi de Bartimeu, Senhor, aleluia. O que queres que te faça? E o Senhor não atendeu as nossas orações, nossos clamores. Nos leve em paz para nossa casa e o nosso lar, com a santa vitória, regozijando o grande milagre, Senhor, que o Senhor nos deu. Eu te peço, alcança os doentes, alcança os enfermos, alcança o irmão Antônio, Senhor, ressuscita ele, tira ele daquela situação, Pai, de coma, e dá vida a ele novamente. Nos leve em paz para nossa casa, o nosso lar. Abençoa, Senhor, a todos aqui que estão aqui, Senhor. Abençoa também o Gabriel, que vai viajar, Senhor, a trabalho. Leva ele em paz e traz ele em paz, com saúde. Guarda a vida dele, Pai, a vida, a alma e o espírito dele, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. E a igreja irá declarar que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Cumprimente seu irmão, sua irmã, com a paz do nosso Senhor Jesus.